Então, muito bom, juntos nessa manhã mais uma vez para aprender a palavra de Deus. Eu queria só, antes da gente começar a nossa aula de hoje, falar aqui como professor e pastor na vida de vocês. Queria que a gente tomasse alguns cuidados, algumas coisas que eu tenho pensado, pode ser uma preocupação válida, eu queria que a gente pensasse também como igreja em relação a isso, tá certo? Antes disso, lembre de assinar a frequência, tá certo? Antes de você sair, por favor, lembre de colocar sua presença lá. Irmãos, eu tenho ficado preocupado às vezes na forma como a gente trata a EBD. Nós temos aqui na nossa classe 75 irmãos e 30 irmãos responderam à atividade. Eu sei que tem muitas razões para poder a gente ter esse cuidado de responder, de assistir a aula. Então, aqueles irmãos que não puderam vir, eu falei com todos. E a atividade que eu passei para vocês foi para que vocês assistissem a aula. Foi gravado, os irmãos se empenham na comunicação para gravar as aulas. Os professores se empenham para preparar uma atividade para vocês, em todas as classes. E eu acho que se espera de nós, como comunidade, um empenho de querer aprender a palavra de Deus. Eu sempre gosto de fazer essas comparações. Se fosse lá na sua faculdade e o professor passasse uma atividade para você responder na semana, o que é que você ia fazer? Você iria responder. Se o seu chefe passa um trabalho para você fazer naquela semana, nem que você madrugue, você vai completar aquela atividade, não vai? E isso está certo, isso glorifica a Deus, esse é o caminho. Dê o seu melhor e espero eu que seja com a motivação certa, né? Ou espera Deus, né? Para a glória dele. Mas eu queria que a gente tivesse esse mesmo empenho com aquilo que a gente está fazendo aqui. A gente não está brincando aqui, os irmãos se estudam, Deus dá vocação, treina homens, habilitam homens, mulheres, pensando aqui também na EBD de forma geral, para treinar, ensinar vocês, cuidar de vocês. Então tenham o mesmo coração, aquele zelo, a submissão de ouvir Deus ensinando a vocês. E preparem-se o coração para estar aqui nessa manhã. Durante a semana, meditem sobre aquilo que aprenderam. Apliquem nas suas famílias, apliquem no trabalho, apliquem no dia a dia. A ideia não é a gente ficar aqui gordos de conhecimento. A ideia é sermos atletas que se nutre e que aplica para viver aquilo que está sendo ensinado. Amém? Vamos se comprometer com isso, vamos se dedicar a isso. Queria incentivá-los, por exemplo, na EBD também. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam de escrever, inclusive no nosso período, né? Tudo agora ou é digitado, né? Ou, enfim, o ato da escrita se perdeu. Mas se você puder trazer um caderno, ou se você quiser digitar nas notas do seu celular, e ir aprendendo enquanto isso, só queria pedir, caso você for usar o celular, desliga a internet, usa só as notas, para você não ficar também vagueando, né? Instagram, chega uma mensagem no WhatsApp e acaba atrapalhando você para se concentrar aqui, tá bom? Vamos se empenhar nisso? Amém, irmãos? Amém. Então, por amor à palavra de Deus, a gente vai se esforçar nisso. Ok? Então, vamos orar mais uma vez. Queria clamar em especial pela nossa aula de hoje. Pedir para que Deus nos abençoe aqui nesse tempo. Nosso grande Deus, queremos te louvar aqui, como teu povo reunido, para aprender a tua santa palavra. O Senhor que é o Deus sábio, Deus que detentor de todo o conhecimento, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, vê todas as coisas, conhece o íntimo do nosso coração. Agora nós iremos abrir a tua santa palavra, aprender mais sobre ti, e que nesse tempo aqui de aprendizado, de conversa, comunhão também, que possamos crescer juntos. Cada um pensando em como ser fiéis à tua santa palavra, em ouvir dela e, consequentemente, também sermos transformados por ela, para vivermos aquilo que o Senhor ensina. Saímos daqui mais parecidos com o teu Filho, vidas transformadas, corações transformados, para te agradar, te engrandecer nesse mundo. É o que nós te pedimos. Nos abençoa aqui nesse tempo, nos enche do teu Santo Espírito. Amém. Antes de a gente começar a aula de hoje, eu queria saber, pelo menos de um ou dois, o que você lembra na aula passada, ou o que a gente poderia falar assim brevemente para resumir o que a gente aprendeu na aula anterior? Nada. Eu sei que vocês lembram. Só estão com vergonha, né? Certo. E aí, Glai, tu que gosta de falar, né? Comunicativa. E aí? O que é que tu lembra da aula passada que, para resumir, de forma geral?
Foram vários assuntos. Mas a abordagem geral, o que é que a gente queria ensinar? O tema da aula, qual foi o tema da aula? Nada? E aí, Érica? Wesley? Nada? Nem o tema, Letícia? As ideias. Vocês lembram de um filósofo que eu comentei, que a gente usou a abordagem dele? Tu lembra, Renan? Sociedade líquida. Zygmunt Bauman, ok? Massa. Nós vimos sobre isso. A gente trabalhou sobre os desafios na contemporaneidade a respeito da família cristã. Então a gente pensou em alguns elementos onde, infelizmente, a igreja tem bebido das coisas do mundo. E a gente tem vivido como esse mundo. Uma sociedade líquida. Os relacionamentos não são mais sólidos. A gente agora vive baseado no egoísmo, individualismo, e isso está afetando os lares. Vimos um pouco sobre esses desafios dentro do lar. Relacionamento marido e esposa, a questão de como as mulheres veem ter filhos, ou os homens também o ter filhos. Vimos a questão lá do machismo, aquela atitude desgraçada dos homens de serem autoritários, opressores. E a atitude das mulheres também de serem insubmissas, desrespeitosas. E vimos basicamente o que Deus espera da gente. Aqueles que não assistiram, vocês têm um dever, tá certo? Como alunos, eu começar a cobrar que nem professor universitário. O negócio é mais baixo, a gente vai começar a expulsar alunos. Brincadeira, mas vamos empenhar nisso, tá? Assistam, aqueles que não assistirem, façam a atividade. Vocês vão ter até hoje. Então tem até hoje, meia-noite, para aqueles que não fizeram, fazer a atividade da semana passada, tá bom? Então, basicamente, nós vimos sobre isso, e hoje a ideia é a gente falar sobre o propósito da família segundo as Escrituras. Qual a nossa ideia de hoje, o que é que a gente quer alcançar com a nossa aula? Primeiro a gente vai pensar rapidamente, talvez tocando um pouco no assunto da aula anterior, o diagnóstico do nosso tempo, a crise que há na família em termos de propósito. As pessoas não entendem quem são, para onde vão, está uma bagunça. E aí a gente vai olhar para as Escrituras, nós vamos voltar para o fundamento e pensar quais são os 3 pilares que Gênesis estabelece sobre o propósito das nossas vidas, mas pensando especialmente na família. O que é que Deus quer que as famílias, cristã ou não, Deus como Criador estabelece para as criaturas o que é que Ele quer da família. A gente vai ver um pouco sobre esses 3 pilares. Vamos ver um pouco sobre os papéis, e aqui a minha ideia não é traçar pensando na prática o papel do homem e da mulher, certo? A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, que se a gente for entrar nesse assunto aí, tem muito pano para manga. Então vai ter uma aula só sobre isso. Eu só quero mostrar como a Imago Dei, ou a imagem de Deus, ela de alguma forma aponta para essa unidade em meio à diversidade do homem e da mulher. Vamos ver sobre o motor, o que é que deve girar em torno, ou quem deve ser o centro gravitacional da família. Inclusive, todos os slides eles estão dentro desse campo, né? Onde a gente tem a ideia do sistema solar, onde os planetas giram em torno do sistema solar. E aí vamos pensar rapidamente em algumas aplicações práticas, tá bom? Então vamos tentar conversar sobre isso, e aí eu vou tentando seguir aqui o cronograma da aula. Então, primeiro, diagnóstico do nosso tempo. Então, como a gente já falou na aula anterior, a gente vive num mundo onde as pessoas têm vivido de forma antropocêntrica. O homem se tornou o centro de tudo. Os homens agora estabelecem leis para si. Foi o que a gente viu lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Que nos últimos tempos surgirão homens egoístas, amantes de si mesmo, individualistas. São pessoas que odeiam a autoridade. Amantes de si mesmo, poderia resumir muito bem. Egoístas, né? E aí as pessoas focam nos seus direitos, na sua felicidade. E aí isso, consequentemente, vai afetar a forma também como se relacionam no lar. Como o marido cuida da esposa, ou como a esposa cuida do marido, ou os pais cuidam dos filhos, os avós, tios, família de forma geral. Como a gente se relaciona, muitas vezes é definido por isso aqui. E essa é uma visão errada. E aí isso está gerando crise de propósito. As pessoas chegam aos 40 anos de idade, rapaz, isso foi o que eu fiz da minha vida. Para onde é que eu estou indo? As pessoas se sentem sem rumo. Jovens às vezes se casam e com 3, 4 anos de casamento, querem se divorciar, sentem que não era aquilo que eles de fato queriam. Não percebem para que serve a vida. Não entendem nada disso. Então isso está gerando crise, uma geração sem rumo, baseado muito mais na sobrevivência, na busca pelo conforto. Vive o dia a dia sem ter um propósito, não sabe para onde vai, está perdido. E aí a gente tem que voltar
para aquela pergunta central lá, né? Do Catecismo de Westminster: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar ou gozar, se alegrar na sua santa presença. Essa é a base fundamental de todas as coisas. Então a gente vai ver isso e nós iremos olhar para as Escrituras e perceber como essa confissão aqui, como essa declaração aqui, ela nos ajuda a perceber melhor a respeito desse assunto, certo? Então, aqui é só uma dificuldade que eu queria levantar na aula, uma problemática, para poder a gente trabalhar agora os 3 pilares. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 1. Queria ler os 2 textos iniciais aqui. Gênesis 1. Vamos trabalhar aqui o primeiro pilar. Eu queria que vocês tentassem decorar isso. O propósito da família é 3 R's. A gente vai ver o primeiro aqui, tá certo? 3 R's. O primeiro R, refletir a imagem de Deus. Alguém abre para mim Gênesis 1. Lê para mim, por favor, o versículo 26 e o versículo 27. O microfone está à disposição aí? Foi pegar, né? Lê para mim mais daqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deixa eu ouvir vocês. Como é que a gente olha para esse texto aí e percebe que o homem ele foi criado para refletir a imagem de Deus? Ou melhor, o que seria a imagem de Deus aí no texto? E aí? Alguém me ajuda a entender esse texto? Quero que a gente pense. Começar a apontar dedo, viu? Tem um microfone. São características que existem em Deus e que também vão existir em nós. Então, por exemplo, a capacidade de se relacionar, a capacidade de falar, de se comunicar, a capacidade de amar, de ter sentimentos. E também tem a ver com domínio, né? Tem a ver com domínio, dominar sobre a criação, né? A gente vai trabalhar sobre isso no terceiro R, mas muito bem resumido pelo Renan. No entanto, nós sabemos que Deus ele é quantas pessoas? Só 2. 1,5. 3 pessoas mais um só Deus. E aí Deus ele cria o homem e a mulher, os dois, a gente vai falar sobre isso em um outro momento específico, ontologicamente iguais. 3 pessoas distintas, pensando em Deus, certo? Primeiro, mas um só Deus. E aí como é que o homem e a mulher, ele reflete isso? De serem pessoas, no plural, mas serem um só. Interessante isso, né? O primeiro R, então, de refletir a imagem de Deus é que o casal também aponta para esse aspecto da Trindade. Unidade mais diversidade. O homem e a mulher são 1 ou 2? Rapaz, é 1. Como é? É 1 ou 2? É 2 e 1. Tanto tem um livro muito legal do Davi Murk. Um para o outro e ambos para Deus. Tem um título muito legal de um dos capítulos que ele fala sobre isso. A ideia é que isso aponta também para a Trindade. Lembra que eu falei sobre isso com vocês na aula passada? Aquela parte de Gênesis capítulo 2, que Deus disse que não era bom que o homem estivesse? Quem é que lembra o que significa isso? E aí? O que é que significa isso? Não é bom que o homem esteja só. O que é que significa isso? Nada? E aí, Natália? Tu lembra? Excelente. Não é que o homem estava sozinho. O homem tinha Deus, tinha uma relação entre ele e Deus. Deus descia, Deus se relacionava com o homem. Tinha os animais, a criação de forma geral. O homem não estava sozinho no mundo, mas não tinha alguém igual a ele. Ele não iria conseguir fazer aquilo que Deus quer, que é refletir a sua imagem, se ele não tivesse alguém igual a ele. E aí Deus dá e cria a mulher para preencher esse vazio que estava no homem. Eles se unem e cada um se complementam de forma, com aspectos específicos de cada um se complementam, somando, se tornando uma
só carne. E aí o relacionamento, como a gente comentou aqui, de amor mútuo, serviço, dedicação, cuidado, a forma como o homem e a mulher se cuidam, isso aponta para Deus, Trindade. E aqui vem um aspecto muito importante que significa imagem. Então, na região mesopotâmica, né, de forma geral, na história dos gregos, na história dos romanos, sempre quando eles conquistavam a terra, sempre, eles construíam uma estátua no meio da cidade. Qual era o objetivo deles? Eles queriam mostrar para as pessoas que estão ao redor quem é que agora estava comandando e mandando naquela cidade. Então, à medida que eles venciam uma guerra, eles adentravam naquele local e aí César construía constrói lá uma imagem no meio da cidade, uma imagem minha. E não é que a imagem era literalmente o próprio César, não tem nada a ver com isso. Mas aquela imagem serviria para refletir que o dono daquele local era César, ou qualquer outro imperador que construía uma estátua. Então, quando Moisés pega essa palavra e usa, ele está querendo nos lembrar isso. O homem e a mulher unidos, eles servem para refletir a quem? Quem é que é o dono da terra? Deus. Então, à medida que a gente se relaciona, pensando aqui como família, casal, de forma geral, com os filhos, nós servimos para refletir Deus. À medida que as pessoas olham para os nossos lares, elas têm que lembrar de quem? De Deus. Por isso que a família, e a gente falou sobre isso na aula passada, da ideia da célula máter. Nós precisamos reconstruir na mentalidade dos cristãos que a família é algo singular, fundamental. A reforma nunca começou na igreja em si, ela começou primeiro nos lares. Homens fazendo aquilo que Deus quer que eles façam, mulheres fazendo aquilo que Deus quer que elas façam, crianças da mesma forma e assim sucessivamente. Todas as relações, porque à medida que nós obedecemos a Deus, nós refletimos a imagem de Deus. E isso se torna também uma forma de testemunhar para o mundo. Lembra que Jesus fala sobre isso? Sobre a unidade da igreja? Vocês lembram disso? Senhor, faz com que eles sejam um. Para quê? Qual o objetivo? Para que o mundo, eles saibam, eles reconheçam que eu vim. Parafraseando. Eles saibam de fato que eu vim para esse mundo, que eu morri e ressuscitei. Eu transformei a vida deles. Isso é um milagre, irmãos. Então, quando um casal, eles vivem conforme Deus espera que eles vivam, eles refletem a imagem de Deus. Então, proteger a união conjugal a todo custo, priorizando a relação marido e esposa, é fundamental, e isso é mais importante do que a relação com os seus filhos. Então, isso é muito importante. A relação que Deus deu a você com a sua esposa, ou a você, esposa, com o seu esposo, é mais importante do que qualquer amizade na igreja, do que a relação com os seus filhos. Vão embora. Filho é hóspede, né? Como a Socorrinha usa essa expressão, achei legal, comecei a usar lá em casa. Filho é hóspede. Ele vai ficar por um tempo, a gente vai ensinar ele, discipular eles, vai para o mundo servir a Deus. Vai continuar o papel, aquilo que o papai e a mamãe ensinou sobre honrar o Senhor. Então, devemos, antes de tudo, cultivar na nossa relação unidade e diversidade também. Vai ter muita coisa que o Wesley é bom em fazer. E vai ter muita coisa que a Erika é bom em fazer. Nós somos chamados para aproveitar o melhor um do outro, a aprender um com o outro, a se unir. Para que juntos nós possamos refletir melhor a imagem de quem? Deus deu vocações para o Wesley, vocação para a Erika. Deus quer que eles se unam como casal, para que juntos eles apontem para Deus, glorifiquem a Deus e assim honrem a Deus. Devemos cultivar a unidade na diversidade, não disputando um com o outro quem é melhor. Entendam isso, quando a gente ganha um conflito, independente das partes, os dois perdem. Os dois perdem. Nós temos que aprender a cultivar a unidade na diversidade. E aí nós temos que tomar cuidado para que terceiros não invadam e corrompam a nossa união. Então eu quero que vocês lembrem muito disso enquanto vocês, ou jovens, né, que estão se preparando para o casamento, aqueles que já estão casados. O relacionamento é sobre isso. Na medida que você cuida da sua esposa, na medida que você cuida do seu esposo, você cumpre os seus papéis, esse é o alvo. E quando você deixa com que qualquer coisa atrapalhe a união de vocês, isso destrói aquilo que Deus criou. Isso mancha. E nós podemos pensar em vários intrusos no relacionamento que dividem a união. Se tem um para mim aí, nosso tempo, né, na modernidade. Redes sociais. É uma desgraça, né? Já trabalhou um caso aqui de disciplina na igreja, de um casamento que foi desfeito.
E um dos grandes elementos foi esse. O casal não conversava mais. O cara chegava do dia do trabalho, não tinha tempo com a esposa e ia para o Instagram. Ele tinha tempo, né? Ele só não usava o tempo corretamente. O que mais? Não são melhores amigos. Não há aquela intencionalidade de... Porque às vezes a gente acha que é assim, né? Casou, melhores amigos automaticamente. Não. O relacionamento ele tende a ficar naquela algo meio monótono. Tudo que você vai fazer tem que ser com intencionalidade. Se você não intencionalmente colocar na sua agenda o tempo com sua esposa para conversar com ela, trocar uma ideia com ela e vice-versa, né? Trocar uma ideia com ela, de estabelecer horário, de priorizar o relacionamento com ela, as coisas não caminham lá, não vai caminhar. Você tem que ser intencional. Trabalhar, e aí pode começar com coisas simples, ajuda. Começa, é igual beber água, né? Quando a gente para de beber água, qual é a tendência que dá? Você começa a ficar com dor de cabeça, lábios ressecados, você não tem vontade de beber mais, não é assim? Aí você tem que se reeducar para voltar a beber água. Aí você anda com a garrafinha, e mesmo sem vontade, você vai lá e bebe. E essa ilustração se aplica a um bocado de coisa. Mas pensando no casamento, assim também vai ser a nossa relação como marido e mulher. Às vezes vai ser meio complicado. Você não tem tanto aquele desejo de estar junto, porque você deixou esfriar. Você está sofrendo as consequências do mau uso do tempo que você fez e da falta de propósito do relacionamento de vocês. E agora você precisa se esforçar para poder se reeducar para viver o relacionamento que Deus quer que vocês vivam. Tirando os intrusos e estando junto. Então lá em casa a gente faz assim, toda noite eu chego da igreja às vezes 9h30, 10 horas. Aí eu vou ter um tempo com a Amanda. Aí eu peço para ela um motivo de oração, eu dou um para ela, a gente ora juntos. Aí depois a gente fala de uma coisa que chamou a atenção no nosso devocional, só uma. Depois a gente ora um pelo outro, conversa. Depois a gente já está conversando sobre a época do colégio. Aí, várias piadinhas entre casais aí, muito legal, um tempo assim, muito bom. Ontem a gente chegou cansado das atividades do dia, eram umas 11h30 da noite, mais ou menos, a gente foi dormir. A gente estava rindo sozinho, conversando do nada assim. Você começa a ter prazer de estar com o outro. Eu confesso que às vezes, devido à rotina, isso estava às vezes me atrapalhando. Eu tentava, né? A gente é igual um palhaço tentando sustentar vários pratos rodando, né? Vocês lembram daquele palhaço que... Estão lembrados, né? Às vezes a gente é assim. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem certos pratos que quando quebram, desonram a Deus de uma forma inexplicável. Eu sempre falei isso para ela. Eu acho que isso é um exemplo para os homens também. O relacionamento mais importante, humanamente falando, é entre você e sua esposa. Seja intencional. Alimente essa unidade em meio à adversidade. Estejam juntos. Caminhem juntos. Se esforcem para cuidar um do outro. Porque não é sobre eu e você. É sobre, antes de tudo, refletir a imagem de Deus nesse mundo. Certo? Então esse é o primeiro R. Refletir. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos caminhando. O segundo R, a gente vai falar sobre isso na aula anterior, eu não vou tocar tanto nos aspectos de ter filhos em si. Mas o segundo aspecto está em reproduzir essa imagem que nós falamos anteriormente, a imagem de Deus. Alguém abre para mim lá em Gênesis 1, lê para mim o versículo 28, especialmente. Já está aberto aí, né? 28, a parte A do versículo. Ou pode ler tudo, sem problema. Quem está com o microfone, pode ler, por favor. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Aqui nós encontramos em termos, não cronológico, tá? Mas em termos bíblicos, o primeiro mandamento. Em termos bíblicos, o primeiro mandamento é esse nas Escrituras: se multiplicar. Em termos cronológicos, nós sabemos que Gênesis 2 ele é um zoom, né, da criação, e Deus dá a ordem para o homem cultivar, proteger o jardim. Em termos cronológicos, aquele seria o primeiro mandamento. Mas em termos bíblicos, quando a gente vai lendo do capítulo 1 em diante, esse é o primeiro mandamento. Deus ordena que o homem ele se multiplique. Que o homem e a mulher multipliquem a imagem dele na criação. Olha comigo Gênesis capítulo 5.
Nós sabemos que a queda, ela afetou tudo isso. Não que nós perdemos a imagem de Deus de forma geral, mas a queda, ela afetou o propósito central de Deus, que era encher a terra de adoradores. Alguém lê para mim o capítulo 5, em especial o versículo 1. Só o versículo 1. Desculpa, até o versículo 3. Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 3. Alguém lê para mim, por favor. Vamos olhar para o texto. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Perceberam? Deus cria Adão à sua imagem e semelhança. O pecado corrompeu. E agora a humanidade está vindo à imagem e semelhança de quem? De acordo com o versículo 3. Vocês leram. Está vindo a imagem de quem agora? De Adão. Está vindo conforme a imagem. Imagem e semelhança eu trato como sinônimo, tá? Está vindo conforme a imagem de Adão. Corrompido com o pecado. Não está mais conforme o plano original de Deus. Quem é que resgata isso? Jesus Cristo. Esse é o plano redentivo, cosmológico de Deus. Cristo, ele redime todas as coisas. Agora, homem e mulher são chamados para ser a imagem de quem? De Cristo. De Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que amam a Deus. Aí o texto vai continuar dizendo para que sejamos conforme a imagem de quem? De Jesus. Homem e mulher, os dois, imagem de Cristo, imitando a Cristo. Então Adão, ele era esse representante seminal, aqui no início. Agora o representante não é mais Adão, quem é? Jesus Cristo, Romanos capítulo 5. Agora Deus está restaurando a imagem central que o homem corrompeu. E aí, qual é o objetivo dos pais? A nossa missão, então, agora é de resgate. Nossa missão agora é de resgate. Primeiramente, tendo filhos, com qual objetivo? Deles serem a imagem de quem? De Cristo. Então, qual é a motivação dos pais crentes que amam a Jesus de terem filhos? Para encher a terra de quê? De adoradores. Pessoas à imagem de Cristo para adorar a Deus. Nós temos filhos, não pensando no nosso conforto, aquela ideia secular do antinomismo, né, da ideia sem lei, do viver do jeito que eu quero, do individualismo. Nós temos filhos porque nós queremos reproduzir a imagem de Deus na criação. A solução para o mundo caído não é ter menos filhos, né? Já ouvi algumas famílias dizendo assim, não, esse mundo ruim, botar filho nesse mundo ruim. Mas esse é o ponto, a gente vai botar filhos nesse mundo ruim, com aquela perspectiva de eles transformarem, de certa forma, o mundo. A gente viu isso na aula passada sobre a célula mata, de como uma nação é construída. E tudo começa na família. Eis aí o papel importantíssimo da mãe que nós falamos na aula anterior. Então nós temos filhos com esse objetivo. E não somente nossos filhos. A ordem em Mateus capítulo 28, ela abrange para todos nós como igreja, para irmos até onde? As nações. E lá também reproduzirmos discípulos à imagem de Cristo. Aí aqui para mim está a base para aquelas famílias que não podem ter filhos. Nós não sabemos os propósitos específicos de Deus quanto a isso. Não sabemos na vida individualmente de cada família. Deus sabe. Se Ele quiser reverter tudo, Ele faz isso. Ele fez isso, né? Samuel nasceu assim. Ele pode. Mas quando Ele não quer, esse propósito para a sua família continua. Você pode continuar cumprindo o mandamento de Deus de reproduzir discípulos. E a igreja é uma família para isso. Já falei sobre isso, né? Que eu mesmo não tinha um lar cristão. E muitas mulheres e homens aqui na igreja foram meus pais e minhas mães. Paulo fala sobre isso também em alguns momentos. Sobre Eunice. Eunice não. A mãe de Eubo foi como uma mãe para mim. Lá em Romanos capítulo 16. Nós teremos várias mães aqui na igreja. Vários pais aqui na igreja. Nós continuamos com essa responsabilidade aqui. De construir um lar.
e de ajudar os discípulos de Cristo a serem mais parecidos com Jesus. Nós falamos na aula anterior um pouco sobre aquele problema nas novas famílias cristãs, de que muitos casos não querem fazer isso aqui. Está errado. Quando nós não temos uma justificativa bíblica, sabedoria bíblica para uma tomada de decisão, isso é pecado. Isso ofende a Deus. E é um mundo desgraçado, né? Tantos casais que amam a Jesus não podem ter. Esses queriam muito. E muitos casais que podem ter, saudáveis, não querem ter. Porque odeiam a Jesus. Individualismo está entrando, irmãos, nos nossos lares. Nós estamos tomando decisões dentro da nossa família, não baseadas nisso aqui, no propósito de Deus, mas baseados no individualismo. Criando leis para nós mesmos, achando que nós podemos dizer, ditar, dentro do lar, como é que as coisas vão ser. O lar não é nosso, o lar é de Cristo. E aí nós voltamos para essa base. Então eduquemos a próxima geração. Jovens aqui da igreja que querem casar. Casem para ter filhos. Claro, vimos na aula passada o filtro, né? Quem lembra do filtro? Saúde. Então tem muitas mulheres que por causa de saúde não podem ter, ou param no primeiro filho. Então conheço casais que param no primeiro por questão de saúde mesmo, tem essa preocupação. Eu acho que diante de Cristo, ele vai dizer isso para Jesus, vai prestar contas, né, o homem, o marido, e ele vai prestar contas por isso. Eu acho que vai ser válido. Uma preocupação válida para melhor servir no reino. Uma segunda preocupação que a gente tem que ter, o filtro que a gente usa das escrituras. Tu tem dinheiro, né, para botar, tem condição financeira para sustentar. E aí, isso aqui não significa, em termos financeiros, né, que você tem que ser rico, concursado, tem 2 carros na garagem, casa própria. Nada a ver com isso, tá? Usemos de sabedoria bíblica, tanto para casamento como para ter filhos também. E também aquela ideia, né, menino se cria, onde come um, come 2. Não sei se é tanto sabedoria bíblica, não. Eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso. Eu acredito que Deus sustenta e providencia. Ele faz isso. Mas a gente também tem que se preparar para isso. Quem é que vai para a guerra e não se prepara antes disso, né? Então sejamos sábios. Pastor, mas aconteceu. O Estevão foi assim, a gente não estava planejando tanto, não. Aconteceu. Bênção de Deus. Aí trabalha mais, né? Vai rodar ali, vai dar aula ali, e Deus providencia. Ele nunca falha. Mas o quanto que aquilo que couber a nós, nos esforcemos ao máximo. Mas confiemos em Deus, mesmo quando os planos, e aí é comum acontecer isso, a gente faz planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Deus muitas vezes frustra. E quando isso acontecer, confie em Deus da providência. Então, o financeiro seria uma segunda área para a gente filtrar e pensar. Tem uma terceira? Você tem a capacidade de educar. Aí isso vem até antes do casamento, né? Porque você já deveria estar se preparando, tendo em vista isso aqui. Qual é o propósito da família? Então, você já está lendo algum livro sobre criação de filhos, como disciplinar, como cuidar, como corrigir, como ensinar, como fazer no dia a dia. Você está preparado para educar uma criança, para ensinar? Não é só para jogar no mundo e dar para os avós criar, não. É para educar. E que não é uma crítica aos irmãos, que eu gosto de dizer também o que eu não estou querendo dizer com isso, tá certo? É uma bênção os avós. E, por favor, avós, não estraguem. Essa ideia de que avós estragam, isso é pecado. Isso é antibíblico. Vocês também estão lá para educarem as crianças no temor do Senhor. A próxima geração são educadas por nós a amarem a Deus. Nós continuamos na mesma missão, de reproduzir discípulos. Avós não estragam netos. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Nós educamos, ajudamos, auxiliamos. Isso é uma bênção. Estou querendo dizer daqueles pais que não tomam essa responsabilidade para si. Joga na creche para passar o dia todo. Está nem aí. Tomemos cuidado com isso. Eu sei que existe um mundo ideal. E por causa do pecado, às vezes esse ideal não é alcançado. E às vezes, infelizmente, as mães não conseguem dedicar o tempo que deveriam dedicar aos seus filhos. Mas espero que essas mães estejam se dedicando para estar dentro do ideal de Deus. Amém? Tem um ideal, mas o mundo pecaminoso destrói tudo isso. Não quero jogar esse peso sobre a vida de vocês. Eu creio que Cristo pode usar isso para os bons propósitos dele. Mas eu quero dizer que a gente tem que se esforçar para estar dentro do ideal. Ao máximo, cortando o que tem que cortar, para estar dentro do ideal divino, certo? Então, esses são alguns critérios que a gente pode pensar, considerar a respeito desse propósito.
antes de entrar no casamento, seria legítimo eu planejar assim, eu quero ter só um filho? É pessoal mesmo. Eu nunca gosto dessa resposta assim, não é. Eu acho que a sabedoria bíblica nunca nos conduz a pensar assim de forma muito é ou não é. Tem momentos que é ou não é, né? Obviamente. Mas perguntas assim, eu acho que elas refletem muito mais sobre o seu coração. Qual é a sua motivação de querer só ter um filho? Dentro disso aqui, pensando no propósito de Deus, o propósito de Deus é esse. Deus ordena que a gente faça isso aqui. Esse é o alvo dele. Aí você vai chegar diante dele e vai dizer, Senhor, eu só quis ter um filho. Aí ele vai perguntar, por quê? Aí você vai responder para ele. E como eu já falei, eu acho que tem respostas legítimas. Então não há nenhum número que eu possa estabelecer. Então pode vir 10. Pode vir 100. É muito. Eita Jesus. Eu falei na aula anterior que Deus não estabelece quantidade. Eu acho que a gente deve ter o máximo que a gente puder ter. Tendo esses 3 filtros. Os 3 filtros, irmão. Por favor, não saia aqui da aula dizendo que eu disse que é para a gente ter 100 meninos. Eu falei, mas tendo os 3, se você tiver os 3 filtros aqui em mente, você tiver dinheiro, saúde física, né? De fato, as mães, elas ficam bem surradas, viu? Tem que ter saúde mental, corporal, tem que ter um bocado de coisa. Então, irmãs que aos 40 anos decidem não ter mais filhos, eu acho isso legítimo. Né? 50 anos, o corpo já está, ainda mais nossa geração, né? A minha geração não vai, 30 anos vai parar. A minha geração vai, tá ruim para a saúde, viu? Rapaz, a minha geração comendo chilito, recheado, e a gente está de digressão gigante. Mas eu quero que a gente considere sempre os filtros para tomar uma decisão segundo a sabedoria bíblica. Porque se eu vou chegar e porque eu quis ter só um filho? Secularismo. Né? Sociedade líquida. Você está tomando a decisão baseada no seu individualismo. Aqui estou só usando o exemplo do Renan, tá certo? Das nossas decisões. Mas o Renan tem que pensar nisso. Ele vai casar já, né? Então ele já está pensando sobre isso, né? Pelo menos, como o João Kleber disse, pelo menos a quantidade que cabe no carro, né? 3. Aí eu falo para ele, uma dobrou, compra dobrou, que também. Aí a quantidade que cabe no carro. Certo? Ok. Deu para entender isso aqui, irmãos? Alguma dúvida? Vamos caminhando. E o terceiro e grande pilar é o representar o reino de Deus. A continuação do verso 28, quem foi que leu? Foi a Grazi, foi? Quem foi que leu? Foi a Gisele, pronto. A continuação do verso 28 diz para que o homem ele venha não somente se multiplicar, mas ele venha dominar. Esse mandamento aqui é dado para quem? De dominar a terra. É para quem? Aqui às vezes a gente falha muito nessa resposta aqui. Não é só para o homem, e muito menos não é somente para a mulher. É para os dois. Os dois estão incumbidos dessa ordem de Deus de dominar a terra. Lembra, o homem não vai conseguir fazer isso sozinho. Ele não. Homens, vocês não conseguem viver sozinhos. Homens que desprezam o conselho da esposa, tolo. Mulheres que desprezam a liderança do esposo, tola. Tolice. Está indo contra o ideal de Deus. Deus ordena para que os dois caminhem juntos. Unidade, lembre disso, tá? Unidade na diversidade. Para que você possa reproduzir a imagem de Deus e representar Deus. Então, o mandato cultural de Deus é com esse objetivo de fazer com que o homem e a mulher sejam vice-regentes, representantes autorizados por Deus para governar. Então, é assim, ó, quem é a autoridade central do mundo? Deus. Deus, na sua autoridade, ele concede autoridade para o homem, para ele liderar. Deus concede autoridade também para as mães, para elas liderarem os seus filhos. Deus concede a autoridade de Deus, aí ele concede a autoridade para o Estado, autoridade de imposição. Quem não obedecer às leis do Estado vai para onde? Pode ir para a cadeia, pagar multa, e em alguns estados pode até ser morto. Lá nos Estados Unidos, de cada estado tem a sua individualidade, né, de certa forma. Tem alguns estados que estabelecem sentença de morte para algumas leis que são quebradas. Isso é antibíblico? Não. Deus deu essa autoridade para o Estado. E aí eu falei sobre isso, o pastor Vladimir vai comentar mais sobre o papel do homem.
Deus deu autoridade para os homens, maridos, e para os pastores, a autoridade de conselho. Nós lideramos pelo exemplo, nós convencemos. Vai fazer isso, mulher? É assim que as coisas têm que ser e pronto. Isso aí é pecado. Isso aí é pecado. E homens também, o pastor Clesiano comentou muito bem, a nossa sociedade, o problema não está tanto nos homens serem autoritários. Eu acho que o feminismo já mudou a cabeça de muitos de nós. Então a gente tem medo de liderar. Homem toma decisões, homem lidera, Jesus, quando ele fala que ele é servo, né? O filho do homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele toma decisões, define como é que vai ser a agenda, vocês vão para aquele lugar de 2 em 2, vocês vão pregar isso aqui, vai ser desse jeito aqui, é essa forma, nesse modelo, desse jeito, com esse sentimento, é isso aqui que vocês têm que fazer. Ele é um servo, mas ele é um líder. Então, homens, não tenham medo de liderar. Vocês são chamados em amor a pensar no lado de vocês e, meu amor, eu penso que esse aqui é o melhor caminho. O que é que tu acha? Eu acho que tem isso aqui, faz sentido. Vamos fazer dessa forma aqui. Então, às vezes, os homens, eles se eximem de certas... Eu já estou falando de papel. Vai ser o pastor Vladimir. Mas os homens se eximem de muita coisa na liderança. Vamos continuar. Então, o homem, ele é chamado para ser esse corregente da parte de Deus. Então, ao falar dos papéis no casal, nós temos que pensar como isso funciona na prática. Aí, vou deixar o pastor Vladimir comentar mais sobre esses aspectos, tá bom? E aí, dentro disso, concluímos aqui, quais são os 3 R's? Refletir, reproduzir e representar. Esse é o chamado do ideal daquilo que Deus espera de toda família cristã. Não somente cristã, né, mas de todas as famílias de forma geral, e essas famílias vão prestar contas com Ele. Mas Deus nos criou para isso. Esses são os 3 pilares do casamento. E aí, dentro disso, nós temos esse assunto aqui, que tem muito pano para manga aqui, que é os papéis do homem e da mulher, baseado na palavra de Deus, quando nós pensamos nas diversidades em meio à unidade. Quando a gente pensa sobre isso, aí, antes disso, né? Imagine, você tem um filho ou um jovem na igreja que você discipula, aí ele chega para você e pergunta assim: ei, Gleidson, qual é a diferença do homem e da mulher? O que torna um homem, homem, e o que torna a mulher, mulher? Às vezes a gente não sabe responder isso. A gente não sabe definir o que é ser mulher. E a gente não sabe definir o que é ser homem. Não sabemos. Aí o problema diz, o que é que a gente vai passar para os nossos filhos? O que é que a gente vai passar para as nossas filhas? Muitos conceitos feministas ou machistas para a próxima geração. Então, o homem e a mulher, eles possuem papéis e capacidades que se complementam. Nós, como comunidade aqui, entendemos que a perspectiva complementarista, ela é a perspectiva bíblica, por vários textos. E aí o pastor Taz já falou sobre a ideia do igualitarismo, na aula dele sobre feminismo. Os irmãos podem voltar e assistir lá um pouco sobre isso. Então, já vou partir desse pressuposto. E aí, dentro desse aspecto, Deus cria o homem com certas capacidades específicas para que ele venha liderar, e aqui mais uma vez, estou pensando na família, certo? Na família. Liderar de forma sacrificial, prover e proteger o santuário do lar, que é aquela ideia lá dele proteger e guardar o quê? O jardim. O homem tem essa função primordial. E a mulher, ela foi criada como auxiliadora, não acima, não abaixo, do lado. Ela é igual em termos ontológicos. Eu diria que a mulher, de forma prática, cientificamente falando, muitas são mais, é perceptível que elas são mais inteligentes do que os homens. Perceber melhor as coisas, de analisar melhor as coisas. É por isso que a Bíblia dá uma função especial para as mulheres mais velhas. E é o quê? Lá em Tito 2. Ensinar as mais jovens. A mulher sábia edifica o seu lar. Muita sabedoria em vocês, mulheres. Deus deu isso para vocês desenvolverem isso. Mulheres mais velhas, ensinem isso às mais jovens. Deus deu essa responsabilidade para que elas possam auxiliar os seus maridos a cumprir a missão que Deus deu para eles, de liderar sacrificialmente, em amor. Então, o Jonathan Lima e o Mark Dev, na igreja deles, eles estabelecem
uma definição que pode ser melhorada, pode ser melhor desenvolvida. Masculinidade, ele diz assim, ó, na igreja deles: a essência da masculinidade bíblica é um senso de responsabilidade benevolente para cuidar da criação de Deus, prover e proteger os outros, e expressar liderança amorosa e sacrificial em contextos particulares prescritos pela palavra de Deus. Beleza? Mulheres, a feminilidade bíblica é exigida em uma disposição graciosa para cultivar a vida, ajudar os outros a florescer e afirmar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos em contextos particulares prescritos pela palavra de Deus. Entenderam, irmãs? Entenderam, né? Contextos particulares. Então Deus não chama você para ser submissa a todos os homens. Não. Deus chama você para ser submissa ao seu marido, às autoridades que querem investir sobre você, pastores. E aí essas autoridades, elas têm uma prescrição da parte de Deus e como eles devem exercer. E todas as vezes que essas autoridades são opressoras, reprimem de forma pecaminosa, as mulheres podem buscar outras autoridades que Deus instituiu para proteger elas dessas autoridades ruins e pecaminosas. Homens da mesma forma, não é que você sai aqui dentro da igreja e chega aqui nas irmãs: ei, irmã, vai fazer isso aqui, não sei o que, eu sou um homem, tenho que mandar. Está errado também. Homem nenhum aqui fica mandando na mulher dos outros, nesse sentido não, certo? Nós servimos a todos. Acontece na prática, irmãs aqui que lideram ministérios. Vocês dão ordem para os homens. Isso é pecado? Não. Essas irmãs estão debaixo da autoridade de quem? Dos pastores. E elas lideram debaixo de uma. É por isso que eu acredito que pode haver diaconisa. Porque eu entendo que essa é a estrutura bíblica. Mulheres podem ser diaconisas, elas lideram departamentos, Deus dá vocação para muitas mulheres serem delegadas. Dilma mudou, né? Presidentas. Deus dá essa capacidade. O Renan se coça todinho nessa. Deus dá essa capacidade. Elas podem fazer isso. O que elas não podem fazer é ir contra aquilo que Deus mandou que vocês fizessem. Qual é a prioridade da esposa dentro da família? O casamento, cuidar dos filhos. Vai haver contextos em que não vai afetar o seu lar trabalhar fora. Use para a glória de Deus os dons e a vocação que Deus lhe deu. Honre a Deus nisso, auxiliando o seu esposo. Se ele entende que isso vai ser uma bênção para o reino, você está em submissão a ele, faça isso para a glória de Deus, certo? Deus faz isso ontologicamente. Aqui tem pano para a manga, viu? O Elis pediu primeiro lá. Oi. Sandro, eu tenho uma dúvida. 10 horas. Eu acho que isso vai se responder nas próximas aulas, né? Mas é sobre papel? Pergunta na aula do pastor Vladimir, senão a gente vai ter uma digressão grande. Pastor, uma coisa que eu acho interessante de colocar. Não, aqui eu estou dando uma base. Em termos ontológicos, da unidade na diversidade. Certo? Em termos ontológicos. Estou dando alguns exemplos de como isso se aplica. Mas o pastor Vladimir vai ter uma aula só sobre isso. Aí vocês pergunta, tá certo? Pastor, se for falar de termos ontológicos, pode perguntar. Eu concordo 100% com o que o senhor falou, porque o senhor está falando numa perspectiva de dever, né? O que o homem deve fazer, o que a mulher deve fazer, correto? Isso, unidade na diversidade. Pronto. Só que é muito importante também dizer que homem e mulher são duas categorias que são definidas pela biologia. Assim, ninguém... Vamos aqui, não é que você... Só um minuto, preciso falar. É porque é sobre isso. Certo. Não é que você se torna homem, porque hoje o movimento LGBT quer dizer isso, né? Homens e mulheres são categorias que não respondem, que são fluidas e que... Não, você nasce homem. Se você é XY, não é? Ou é XY. Você é homem. Se você é XX, você é mulher. Pronto, morreu. Não tem isso. Massa. Não tem uma... Em termos ontológicos, Deus criou sim. Eu estou dando só uma base, irmãos, para o pastor Vladimir na próxima aula construir em cima dela. Eu quero que vocês percebam os pressupostos do porquê nós dizemos que as coisas têm que ser assim. Nós não estamos dizendo por dizer, nós estamos dizendo porque Deus diz, foi assim que Ele criou. E eu acredito que uma forma da gente definir bem é utilizando um acróstico acorde. Faltou aqui o O e o D.
eu acredito que o casamento, ele pode ser como uma música sendo tocada. Um acorde, ele é composto em alguns tipos de acordes, né? Os irmãos que têm de música vão falar melhor do que eu. Mas ele é composto normalmente por 3 notas, né? E eu acredito, pensando aqui, vamos criar um acorde de 2 notas. Os músicos aí tenham misericórdia de mim. De 2 notas. Onde Deus, ele é o maestro. Ele criou aquelas notas. Notas essas que, ao ser tocadas, os sons dela, ou o som dela é diferente da outra nota. E a ideia é que essas notas, elas são unidas em vários acordes de formas diferentes. Eu sei que só tem 2 formas, mas pense comigo que pode ser construído de vários. E à medida que ela é tocada, conforme Deus estabeleceu, é uma música bela. Mas quando uma dessas notas sai do tom, aí já viu quando alguém está cantando, aí aquele som no pim, né? Agora aconteceu comigo, o Renan, encostou os 2 microfones, aquela zoada, né? Dói lá dentro do ouvido, né? Lá no íntimo do nosso ser. É isso que acontece em muitos casamentos quando eles não entendem isso aqui. É uma música feia. É um negócio ridículo. Horrível de se ouvir. Então, o A. Existe um aspecto de aparência. Então, meu Regis vai perguntar para mim um dia, papai, qual é a diferença? Meu filho, a primeira coisa é a aparência. O homem é diferente da mulher em termos de aparência. Então, 1 Coríntios capítulo 11, por exemplo, vai falar que as mulheres devem ter cabelos longos. Naquele contexto especial, dentro da cultura, havia elementos que identificavam o que era uma mulher, como é que ela deveria agir, se comportar, de uma forma que representasse ou apontasse para o ideal divino da criação da mulher. Então, mulheres que falam, que se vestem que nem homem. Isso é tolice. Está indo contra aquilo que Deus instituiu. Homens que se vestem que nem mulheres. Aí aqui, irmãos, eu vou falar. Calça coladinha, vácuo. Na nossa cultura, eu sei que tem a culturazinha sertaneja, né? Tem a cultura sertaneja, né? Não, eu acho que calcinha, ó. Desculpa aí, irmão. Eu quis usar aqui uma forma pejorativa para a calça muito colada. Mas a calça bem coladinha, assim. Porque qual é o objetivo do mundo das mulheres usarem calça bem coladas no corpo? O que elas querem mostrar? O corpo. Elas querem mostrar que são bonitas, que têm um corpão. Elas querem ser sensuais. Elas querem. Algumas nem têm tanta essa motivação. Foram mal educadas. E as irmãs mais velhas aqui têm que educarem essas jovens. Mas a maioria tem essa percepção. Elas querem mostrar o corpo delas. Aquelas roupas de academia que agora tem uma opção das mulheres usar aquelas calças leg que aperta elas de uma forma que mostra tudo. Tudo. Isso é antibíblico. Nós temos que olhar para a nossa cultura e perceber elementos que mostram o que Paulo fala para Timóteo. Forma das mulheres apresentarem não somente prudência na forma de falar, de ser, mas também na forma de se vestir. Vocês podem, mulheres, apresentar muita sabedoria na forma como vocês se vestem. Delicadeza, respeito. Eu, por exemplo, ao olhar para uma mulher, assim, de cara, pela forma como ela se veste, eu consigo dizer se ela é uma mulher respeitável ou não. Consigo olhar assim, isso aqui é uma mulher de respeito. A forma como ela fala, como ela se dirige, ela domina muita sabedoria. Provérbios 31, né, fala daquela mulher que eu nem sei se ela é de verdade. Que mulher, faz muita coisa. Aparência, o segundo é o corpo, o Renan já citou um pouco sobre isso. O design biológico e anatômico, projetado por Deus para a união de uma só carne e procriação. Deus criou o homem com um aspecto biológico diferente da mulher. Diversidade que quando se unem no casamento, aponta também para a unidade. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Em Romanos capítulo 1, eu vou falar sobre isso. O Kevin De Jong, ele fala sobre isso. Quando homens se juntam com homens, isso é biologicamente podre. Por isso que Levítico diz que Deus abomina isso. Os órgãos sexuais sendo utilizados de uma forma onde um local é feito para recuso, podridão, imundice, para sair coisa podre. E um órgão onde era para criar vida, entrando num local onde sai morte, de certa forma. É uma metáfora bem pesada, mas como a gente pode pensar, quando os homens eles fogem do Criador, eles criam só desgraça e desordem.
O corpo humano, vou dizer para as Esdrinhas, é feito diferente, meu filho. Está vendo isso aqui que você tem? Você tem um pênis. Isso é diferente de uma menina. Ela tem um órgão sexual, ela tem uma vagina. É diferente de um pênis. Deus criou assim, com esse objetivo de futuramente, ao se unir, vocês se reproduzirem. Nós temos que ensinar isso, irmãos. Se nós não ensinarmos, as escolas vão ensinar que não tem problema homem com homem, mulher. É uma questão de linguística. Essa ideia de que o homem foi criado para a mulher, isso é coisa patriarcal, utilizando uma palavra pejorativa das feministas, né? Isso aí não tem nada a ver. É todo mundo igual. Não tem diferença nenhuma. Não, nós temos que ensinar corretamente. Deus criou você, meu filho, biologicamente diferente das outras pessoas. O corpo é diferente. A, C, o O. Ocupação, chamado. O homem é chamado para liderar sacrificialmente. Paulo fala sobre isso, 1 Tessalonicenses 2, 7 ao 8. De que o homem ele é chamado, ele se coloca nessa disposição de se sacrificar pelos irmãos. E ele fala no sentido de que um pai ele é chamado para isso. E ele fala também no sentido de mulher. 1 Tessalonicenses 2, do 11 ao 12. Paulo associa a maternidade à nutrição e à gentileza. E a paternidade à exortação e à disciplina. Pode perceber, no lar é assim. No dia a dia, quando o Wesley está doente e tudo mais, ele procura mais quem? Ele sente um conforto no colo dela, um apreço. A forma dela falar, delicadeza. Mulher, minha esposa, né? Vou falar da minha ela é cheirosa naturalmente. Ela pode passar um dia sem tomar banho, eu vou lá dar um cheiro nela. Agora o homem passa meio dia sem tomar banho, para tu ver. A mulher, ela tem esse aconchego. Estou só usando aqui exemplos do dia a dia de aconchego, é algo incrível. A mulher, ela tem muito disso. De ter esse aspecto mais, essa marca, né? De receber, de nutrir, ser gentil, de aconselhar, trazer para perto, ouvir, mostrar, convencer, conselheira, né? E os pais têm mais esse aspecto de exortação, pai, né? Disciplina, de autoridade, de disciplina, de intervenção. É assim. É tanto que quando normalmente as mães estão tendo dificuldade, eu vou dizer para o seu pai. E o pai fala, normalmente a criança escuta. Porque existe, de certa forma, esse aspecto. E nisso, irmãos, é diversidade na unidade. Algumas vezes eu cometi o erro de ser muito precipitado na hora de disciplinar o Wesley. E a Amanda vinha sabiamente, amor, tu acha que é isso? Tu acredita que não poderia ser isso? Aí eu, você está certo. Eu estou errado aqui. Me perdoe, meu filho. Me perdoe, amor, tal. Eu aprendia com ela. Ouvia os conselhos, entendia que de fato o que ela estava dizendo era o certo, biblicamente. Muito bom. E aí a gente ia caminhando junto. Unidade na diversidade. Como Deus construiu as coisas. O R. Relações. A busca pela verdadeira força santificada nos homens e pelos santificados nos homens e pela beleza interior e espiritual das mulheres. Então, o De Jong fala algo interessante. Ele comenta que a marca suprema da mulher piedosa é a verdadeira beleza interior. E a marca suprema do homem piedoso é a força santificada. Então, a mulher tem muito disso, dessa sabedoria na forma de falar. Lembra, em alguns casos em Israel, uma mulher, ela evita a destruição de uma nação inteira por causa de uma pergunta. Ei, o que é que tu quer? Não é a cabeça do homem que está aí dentro, que a gente quer. Não se preocupe não, pera ainda. Ela foi lá, falou com os líderes, ela aconselhou, olha, ele quer só a cabeça daquele homem ali. Eu acho que o melhor caminho para vocês trilhar é esse aqui. Você está certo. Pega a cabeça desse homem aí, ela pegou e ela jogou por cima do muro da cidade. Ela evitou a destruição de uma cidade inteira. Lembra de Abigail? Como é o nome dele? Nabote? Não, Nabal. Aquele homem perverso. O nome dele já significa tolo, perverso. Aquela mulher evitou a destruição de uma tribo inteira. Porque ela antecipou a ruindade do marido dela. Ela foi lá sabiamente, proveu o que era necessário, falou com muita sabedoria e humildade, ela conquistou o coração. Davi diz, né? Rapaz, você evitou cometer um grande pecado. Deus usou aquela mulher para evitar aquele homem de destruir uma cidade, famílias inteiras. Mulheres sábias, existe essa beleza interior. Exaltemos isso, irmãos. Irmãos, homens, elogiem as suas esposas. Agradeçam a Deus pelo conselho delas. É certo que o homem, em alguns momentos, ele precisa da objetividade.
Às vezes eu vou tomar uma decisão com a Amanda, aí ela aconselha para uma área, 2, 3, 4, é tanta possibilidade. Vamos fazer isso aqui. Porque se eu for ficar conversando com ela, todas as possibilidades, a gente não caminha não. Então o homem é chamado para a força, para ir para frente. Eu entendi o que você disse, eu acho que esse realmente é o melhor caminho. Vamos por aqui. Na prática, como a força pode ser aplicada no sentido de serviço. E por último, disposição de caráter. A prontidão voluntária do marido em liderar, servindo, e da esposa em apoiar com sabedoria. Deus estabelece isso lá em Gênesis capítulo 2, quando dá ao homem para ele cultivar, proteger o jardim, e a mulher para preencher aquele vazio, para que ele seja habilitado. E ela vai cultivar a beleza, a vida, instruindo, aconselhando, se colocando ao lado. Ok? Deu para entender o acorde? Então, maridos, homens, mulheres, vocês são chamados para isso. Esposas, para tocar uma bela canção para Deus. Não tentando usurpar o papel que Deus deu para o outro. Não se omitindo também, mas cumprindo cabalmente aquilo que em Cristo você é capaz de cumprir. Amar sacrificialmente a esposa, se submeter com toda a humildade e mansidão. Quando isso acontece, é uma bela canção sendo tocada ao Senhor. Isso é uma grande bênção. Certo? Caminhando para o fim. Aqui alguma dúvida? Tudo certo, irmãos? A gente vai desenvolver mais esses aspectos ontológicos e de como Deus criou homem e mulher, diversidade na unidade, sobre os papéis, tá bom? Eu acho que eu vou estar aqui, eu posso ajudar também. Então, o que é que eu queria que você saísse da aula pensando? Deus, ele é o centro gravitacional do casamento. Todas as vezes que você coloca qualquer coisa no centro gravitacional, e o que é que acontece quando uma estrela, ela meio que se desencaminha, né, do sistema? O que é que acontece com ela? Ela morre. Uma estrela ela é meio que alimentada pelo Sol, de certa forma. Todas as vezes que nós colocamos como centro gravitacional nossa família, tiramos como propósito os 3 R's lá, e colocamos filhos, cônjuges, trabalho, com uma ideia lá de representar Deus no mundo. No centro, o que é que acontece? Destruição total. Aqui está a explicação, irmãos, do porquê muitos casamentos estão se destruindo. É porque a gente não está vendo isso aqui, ó. A gente está vendo naquilo que o mundo ensina sobre individualismo, cada um viver por si, cada um quer usurpar a posição do outro, não há complementariedade, não há serviço. A gente troca isso aqui por isso aqui. E aí colocar o cônjuge, os filhos ou os bens no centro destrói a gravidade, o sistema entra em colapso. É isso que acontece na prática. Lembra que é isso que Jesus diz: aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que entender que antes de qualquer outra coisa, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, para depois você conseguir amar o próximo como você já ama a si mesmo. Como dizia Agostinho, né? A gente está numa desordem dos amores. Nós precisamos colocar os amores em ordem. Porque somente quando a gente faz isso, a gente vai conseguir amar o outro como devemos amar. Você só vai conseguir amar o seu cônjuge quando você amar a Deus acima de todas as coisas. Se você não entender o amor de Deus por você, você não vai conseguir derramar amor para o próximo. Porque amor é sacrificial. É dar ao outro mesmo quando o outro não merece. É usar as palavras brandas quando o outro está usando palavras ríspidas. É ser manso e humilde de coração, porque você entende que foi assim que Deus foi com você. Então, quando você está sendo alimentado por esse amor divino, você vai também conseguir derramar esse amor divino nas outras áreas da sua vida. Não troquemos o centro gravitacional do nosso lar. O nosso lar, portanto, ele é dependente da graça de Cristo. O casamento, o evangelho, ele molda o casamento e o casamento, de alguma forma, exibe o evangelho. Cristo, ele é o centro de tudo, irmãos. Lembra que Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele faz esse movimento. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entre vós
afetos, entranhados afetos de compaixão e misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo pensamento, tenhais o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, antes considerar o outro superior a si mesmo, cuidando não somente daquilo que é dos próprios interesses de vocês, mas cuidando cada qual do que é dos outros. Tudo começa na compreensão do que Cristo fez por nós. Paulo já disse que há aquilo nos irmãos. Cristo já é o nosso encorajamento. O Espírito nos uniu a Ele. Nós somos o povo de Cristo, amados, cuidados pelo Senhor. E agora Ele nos convida a derramar isso nos nossos lares, cumprindo o mandamento de Deus. E à medida que a gente faz isso, nós apontamos para o Evangelho. À medida que nós nos alimentamos do Evangelho, nós conseguimos fazer isso também no nosso casamento. É um ciclo eterno. Nosso casamento depende de Jesus. Não existe moralismo, não existe 7 passos para um casamento perfeito, indestrutível, e não sei o quê. Não. Nós precisamos de Jesus. Ele nos ensina, por meio da transformação de coração, instrução sábia, como lá deve conduzir. Ele aponta o caminho. Ele também é o caminho, a verdade e a vida para os nossos lares. Amém? Só algumas perguntas para a gente refletir e finalizar. Então tem essa citação do Bill Moss, que ele diz que o casamento não foi desenhado primeiro para a nossa felicidade, mas para a glória de Deus. Quando amamos a Deus mais do que ao nosso cônjuge, ou filhos, ou trabalho, recebemos dele a graça necessária para amar o nosso cônjuge do jeito certo. Então, jovens, primeiramente aqui pensando no casamento, né? O que precisa ser ajustado hoje para que o seu casamento reflita a harmonia na Trindade? O que é que dentro do seu lar está uma bagunça? Pensando nos jovens, vocês estão querendo casar, pensando nos 3 pilares? Ou vocês estão querendo casar para fazer sexo? Ou vocês estão querendo casar para poder fugir do ambiente do lar que vocês não gostam? Ou vocês estão querendo casar porque acham que lá vai poder mandar no seu lar do jeito que você quiser e fazer o que você quiser? Qual é a sua motivação em casar? Você está centrado na glória de Deus? Ou você está centrado em si mesmo? Eu quero deixar isso claro aqui em alto e bom som. Se você caminhar com as motivações erradas, você vai destruir o seu lar. E você vai causar um péssimo testemunho do Evangelho. Lembremos disso. Filhos, como a rotina da sua casa pode sair do modo sobrevivência e entrar no modo discipulado? Como é que você tem educado o seu filho? Você tem educado com essa perspectiva de reproduzir discípulos, educá-los no temor do Senhor, instruí-los a amar Jesus? Deuteronômio 6. Você está com a perspectiva correta de reproduzir discípulos? Você está querendo ter filhos? Está se organizando para isso, tendo em vista o propósito de Deus? Ou você está vivendo de forma individualista? Querendo casar ou casado sem pensar naquilo que Deus espera de você? Reproduzir discípulos. E uma última pergunta. O seu trabalho, dentro ou fora do lar, pensando lá no representante, está sendo usado como uma extensão do reino de Deus? Aonde você vai como discípulo de Jesus? Você vai com o ato de representar a Cristo, ser sal e luz, tornar Deus conhecido ali, mostrar para o mundo como o seu caráter, a sua forma de trabalhar, sua forma de falar, elas refletem a Cristo, apontam para Jesus? Ou você está vivendo que nem um ímpio, que vai para o trabalho para ganhar dinheiro, que vai para o trabalho para ser famoso, que vai para o seu ambiente de trabalho porque lá é o sentido da sua vida? Isso é mundanismo também. Nós temos que corrigir. Nós não estamos aqui no mundo por motivos individualistas. Nós estamos aqui no mundo para representar a Deus. Amém? Quais são os 3 R's? Refletir, reproduzir e representar a imagem de Deus. Ambientes, casamento, filhos e trabalho. Amém? Alguma dúvida? Tranquilo? Deu para caminhar? Certo. Vamos orar então. Agradecer a Deus pela sua santa palavra. E aí a gente dá assim por encerrados nosso tempo aqui. Nosso Deus amado, muito obrigado pela tua santa palavra. De fato, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. O Senhor não nos deixou nesse mundo ao acaso. O Senhor nos deixou o caminho de sabedoria. Não somente o como devemos viver, mas os meios para como vivermos. E por isso nós te louvamos como igreja pela vida de Cristo.
Ele torna possível nós, pecadores, sermos resgatados por Ti e viver esse plano que o Senhor designou para nós. Nesse sentido, Deus, nos dá sabedoria para aquilo que nós ouvimos aqui nessa manhã não seja apenas palavras lançadas ao ar, mas que elas possam adentrar no nosso coração, transformar as nossas vidas e nos conduzir para refletir, reproduzir e representar o Senhor nesse mundo. Para que assim, através de nós, Cristo seja visto e nós sejamos um testemunho vivo do Cristo que morreu e ressuscitou. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos transforma, nos enche do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.